Pronto, doutor Arthur, gravação iniciada. Obrigado a todos, desculpa do contratempo, uma boa tarde. Dando início aí à sessão do dia 2/3/2021, o doutor Góes pediu a preferência aí para o processo 380, hoje temos 2 processos na pauta, então preferência é concedida. Então, por gentileza, a doutora Maria Fernanda, se puder iniciar com o relatório do processo 380. Está bem, presidente. Processo 380, o Campeonato Paulista Sub-20, partida entre Corinthians e Santos, em 18/12/2020. A Procuradoria de Justiça Desportiva denunciou o atleta Breno Silvano Sossai, da equipe do Santos, por infração ao artigo 250 do CBJD. Consta na súmula da partida que o atleta Breno foi expulso com cartão vermelho direto por impedir uma oportunidade clara de gol com o uso da mão na bola fora da área penal. É o relatório, presidente. Muito obrigado, doutora Maria Fernanda. A Procuradoria, considerações? Senhor presidente, vou tentar ser breve, agradeço o nosso retorno aqui agora às sessões de julgamento, agradecer a nossa relatora também, doutora Maria Fernanda, cumprimento a todos os outros presentes aqui nessa sessão na pessoa do nosso presidente, e tentando ser breve, senhor presidente, nobre relatora, o que acontece nesse caso é um exemplo típico em que o denunciado utilizou as mãos para impedir uma chance clara de gol da equipe adversária, e aí, nesse meu caso típico, é exatamente a hipótese prevista no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1. Dessa maneira, o denunciado deve ser condenado, já que impediu uma chance clara de gol do adversário utilizando as mãos. E é isso, senhor presidente, muito obrigado. Eu que agradeço. Pois não, podemos... E a defesa, então, doutor Góes? Bom, senhor presidente, nobre julgadores, nobre relatora, senhores outros julgadores, nobre procurador dessa casa, eu só queria lembrar uma coisa, a relatoria perfeita, procuradoria perfeita, só uma coisa não foi levantada e não foi questionada nesse processo. O atleta expulso era o goleiro, é o atleta número 1. Vocês podem perceber na súmula. O que aconteceu? Ele saiu da área penal e pôs a mão na bola. Então, não foi que ele... foi aquela jogada típica de um atleta normal que põe a mão na bola. Foi o goleiro que caiu para defender a sua equipe. Ele saiu da área penal na bola. Então, nós entendemos, senhores de outros jogadores, que a partida aos 29 minutos do primeiro tempo, quando a partida estava 0-0, a exclusão dessa partida e o cumprimento da suspensão automática já foram suficientes para penalizá-lo. Lembrando que a partida estava 0-0 e terminou com um placar final de 3-1 para o time adversário, para o Corinthians, e entendemos que o clube, e tanto o clube como o atleta, já foram severamente penalizados, e ainda ante a irrelevância do ato por eles praticado, que é o goleiro que deveria pegar a bola dentro da área, mas num lance diferente, num lance de contra-ataque, num lance diferente, ele pôs a mão fora da linha da área. Mas não teve nenhuma jogada violenta, não foi nenhum tipo de jogada desonesta. Nós temos, na esteira de julgamentos anteriores aqui, até absolvido casos análogos. Desse modo, senhores jogadores, na esteira de antigos julgamentos, nós pediríamos a absolvição do atleta, do Sub-20 do Santos Futebol Clube, ante a irrelevância do ato praticado. E, caso não seja assim o entendimento de vossas excelências, o que só admite pelo excessivo apego ao espírito da argumentação, nós pediríamos, como um pedido subsidiário, a aplicação da advertência. O próprio artigo 250 prevê essa possibilidade quando é facultado ao judicante substituição pela advertência, se a infração for de pequena gravidade, como é o caso. Nós insistimos na absolvição. Se não for esse entendimento dessa egrégia comissão disciplinar, nós pediríamos, se apenado for, que o seja da forma da substituição, da suspensão
pela advertência. Lembrando que o campeonato já se acabou, é evidente, é o campeonato do ano passado. É isso, né? É esse o pedido que nós deixamos ao excelso critério de Vossa Excelência. Obrigado, doutor Góes. Doutora Maria Fernanda. Parabenizar o doutor Marcelo Góes, doutor Fred, como muito bem colocado pelo procurador, realmente é um caso típico e exemplificado pelo próprio artigo, né? Quem impedir de alguma forma uma oportunidade clara de gol, embora seja o goleiro, como trazido aqui pelo doutor Marcelo, não deixa de ser uma prática de um ato desleal. Então, eu vou aplicar a suspensão. Vou aplicar a suspensão de uma partida convertida em advertência, em decorrência também do resultado, dos argumentos trazidos pela defesa. Esse é assim como eu voto, presidente. Obrigado, doutora Patrícia. Olá, boa tarde a todos. Acompanhe a nobre relatora, presidente. Partida convertida em advertência. É da forma que eu voto também. Então, a partida convertida em advertência por unanimidade no processo 380. Ok, doutor, podemos Muito seguir. obrigado, presidente. Obrigado, nobre Obrigado, doutor. doutor. Muito obrigado, doutor procurador. Obrigado, doutor Marcelo. Júlia, muito obrigado. Obrigada. Até a próxima. Até logo. Até a próxima. Boa semana, doutor Marcelo. Tchau, doutor Marcelo. Até a próxima. Tchau, tchau. Vamos então ao processo 336, relatora doutora Patrícia, referente a 3 atletas, Danilo, Thalisson e Thiago Duarte. O advogado vai ser o doutor Milton, aqui presente. Sim, presidente. Boa tarde. Então, doutora Patrícia, por gentileza, pode iniciar o relatório. Ok, vamos lá. Bom, o relatório é do processo 336 de 2020. Trata-se de uma denúncia com base num inquérito de uma notícia de infração disciplinar que foi informada aí pelo Esporte Clube 15 de novembro de Jaú. E deixa eu ver aqui só um instante. E dessa representação foi aberto um inquérito. Desse inquérito foi ouvido as pessoas, as partes envolvidas, né? Eu não vou me prolongar aqui nos detalhes do inquérito, mas com base nisso, a Procuradoria entendeu por oferecer a denúncia. E até me desculpa um pouco atrapalhado aqui, porque até eu vi que tem duas petições aqui no processo que são de outro processo, até um recurso que está aqui, e como está em PDF, eu não consigo desmembrar. Então, por isso que eu vou passar por final aqui para achar a denúncia. Só um instante. A gente tem alguns filmes também, algumas filmagens, né? Sim, tem também, que está num outro arquivo. É que nesse arquivo dos documentos vieram também duas petições de recurso de outros processos por engano. Mas vamos lá. Então, o que ocorreu foi o seguinte: teve uma representação, né? E dessa representação abriu-se um inquérito. Do inquérito se apurou-se algumas infrações disciplinares que gerou a denúncia, né? E aí passo ao resumo dessa denúncia. A Procuradoria, diante dos documentos e informações colhidas lá no inquérito, apresentada pela equipe o 15 de novembro de Jaú, a Procuradoria ofereceu denúncia, agora contra. Vamos lá. Eu acho que vocês me perdoem, mas o caso é tão delicado, me permita a leitura da denúncia, eu acho muito mais conveniente. Então, vamos lá, passo a leitura. Diante das informações e dos documentos acostados na notícia de infração apresentada pela equipe Esporte Clube 15 de novembro de Jaú, a Procuradoria requereu a instauração do inquérito para fins da apuração dos fatos.
A referida notícia da infração narrou que na primeira partida das oitavas de final envolvendo as equipes Bandeirantes Esporte Clube 15 de Jaú, pelo Campeonato Paulista Sub-23, alguns jogadores da equipe Bandeirantes Esporte Clube proferiram insultos e ameaças em face dos jogadores do 15 de Jaú. Na referida petição, foi afirmado que o atleta Vinícius Flenck Nunes, da equipe 15 de Jaú, foi o mais ameaçado e ouviu os seguintes dizeres: vai ter o jogo de volta, vamos ver se você vai jogar lá. O atleta Vinícius, da equipe 15 de Jaú, ao ser ouvido no inquérito, confirmou as ameaças e insultos na primeira partida, bem como a agressão que sofreu na segunda partida entre as duas equipes. Os vídeos acostados na notícia de infração atestam a ameaça de agressão que foi cumprida. O atleta Vinícius Flenck foi atingido com uma cotovelada no rosto de forma contundente, causando-lhe grave lesão e tirando-o da partida decisiva. As fotos acostadas na referida notícia de infração atestam que o referido atleta precisou tomar pontos na língua, tendo que abandonar a partida em razão da lesão. Não se pode olvidar que o artigo 254A do CBJ tipifica a conduta acima descrita como agressão física. A cotovelada desferida dolosamente pelo denunciado Danilo Rafael Romão da Silva foi contundente, causando danos e lesões na vítima. Aí traz um enquadramento. Contudo, a referida agressão não foi descrita na súmula. O artigo 266 do CBJD prevê a possibilidade de imposição à sanção disciplinar ao árbitro que deixou de relatar as ocorrências disciplinares da partida. No caso em tela, a ausência do relato relato preciso da infração disciplinar na súmula dificulta a punição do infrator, tanto é que houve necessidade de notícia de infração para comunicar o fato. Na referida, aí vem, se não bastasse isso, em clara violação ao princípio do espírito desportivo, o atleta Thalisson Barbosa, da equipe do Bandeirante Esporte Clube, fez publicação em rede social incitando ódio e violência. Na referida publicação em rede social, juntada pelo 15 de Jaú, o atleta Thalisson, da equipe Bandeirante, postou uma foto da sua equipe com os dizeres, número 7 do 15, o número do 7 do 15 jogou hoje? E @Danilo Ramon, e levou 7 pontos com ele para casa. A postagem fala por si só e deixa evidente citação à violência e o ódio, devendo ser aplicada a sanção prevista no 243D. Bom, aí abaixo vem a foto na denúncia, né, acho que não sei se é do Instagram, mas vem uma foto de rede social, consta a equipe, né, aparece a equipe do Bandeirante, e falando aí vem embaixo a postagem com essa questão, com essa frase aí, o número 7 do 15 jogou hoje, e marca o @Danilo, né, que está denunciado aí pela agressão física. Bom, então, resumidamente, o relatório é isso. Tem imagens também, tem fotos do atleta Vinícius com a língua para fora, bem pesado, na minha opinião, né? E, basicamente, esse é o relatório, presidente. Eu acho que tem as imagens à parte, não acredito que vai ser passada aqui para todos nós, né? Isso. Vamos olhar as imagens e aí a Procuradoria pode fazer as considerações e em seguida a defesa. Não, nenhum atleta compareceu, né, doutor Milton? Não. Posso informar que o atleta Danilo já não se encontra mais na equipe e gostaria também de esclarecer que essas imagens foram juntadas pela equipe do Bandeirante, juntamos na tarde de ontem, justamente para esclarecer os fatos, porque a representação só tinha fotografia e imagem estática, então não poderia se ver muita coisa. Nós juntamos várias imagens para que Vossas Excelências possam analisar e, posteriormente, também estaremos falando a respeito disso. Ok. Doutora Júlia, poderia disponibilizar as imagens para todos aqui, por favor? Claro, doutor. Vou iniciar o compartilhamento de tela, mas lembrando a todos, geralmente a imagem fica tensionada. Então, caso haja problema, também creio que todos receberam ontem por e-mail o encaminhamento. Por favor. Ok, obrigado.
Essa é a primeira imagem. Vamos passar. Temos mais imagens, né? Doutor Arthur, foi possível visualizar o primeiro vídeo? Primeiro vídeo, ok. Todo mundo satisfeito? Sim. Satisfeito. Posso seguir para o segundo? Por favor. Ok. Satisfeitos todos? Sim, eu só queria que você identificasse quais são os atletas, se possível. No segundo vídeo ou no primeiro, doutora? No segundo vídeo, o que passa a perna, quem são os dois atletas? Exatamente. Doutora Júlia, eu ia perguntar isso, eu acho que esse lance não foi objeto de denúncia do doutor Eu acho Marquete. que não. Exato. Eu acredito que não. Doutor Fred, eu estou passando todos os vídeos juntados pelo advogado do clube para evitar qualquer cerceamento. Claro, não, perfeito, tá bom. Doutor Milton, você sabe quais são os dois atletas envolvidos nesse lance? O número 7, que após o gol do Bandeirante aqui na cidade de Birigui, lá em Jaú, inclusive, do gol de empate, o jogador sai para comemorar, o número 7, que é citado em questão, agride ele. No lance, você pode perceber de maneira mais calma. Não quero influenciar a vossa excelência. Se vocês quiserem rever o lance, vão ver que ele agride o jogador Bandeirante. Não, sim. Mas qual é o atleta? O 7, e é o zagueiro que fez o gol, o Gabriel Bahia, na ocasião. Gabriel Bahia. Gabriel fez o gol e é agredido por ele, pelo número 7, que supostamente teria sido agredido em Birigui. Retorna ao vídeo, presidente? Pode pôr mais uma vez, por favor. O primeiro ou o segundo? O segundo, né? Ok, e temos um terceiro também, ok? Ok. Temos o terceiro vídeo, né? Temos sim, doutor Milton. Esse vídeo seria para expor o quê? O atleta somente? Não, seria interessante que eu tivesse o áudio. Tem um áudio ele falando, se quiser eu posso até repisar com respeito às 9 procuradoras, que é uma palavra de baixo calão. Para mim, aqui, doutor, está com vídeo. Está com áudio o vídeo. Tá com áudio. Eu estou sem áudio. A minha aqui não... Estou sem áudio. Não está vindo áudio para mim. Doutor, realmente não sei como resolver esse problema, porque para mim está normal. Excelência, se o senhor me permite, a palavra não é tão forte assim. Ele faz o gol, ele abre o placar, faz o gol, ele vai na câmera e fala assim, Bandeirante é o meu pau. E sai comemorando. Ele incitou desde já.
Segue os vídeos, por favor, se for possível, vocês vão observar. Maqueiro, várias pessoas. Ok. Tá bom, doutor. Temos mais algum vídeo ou imagem nesse processo? Não, Inclusive, doutor, pelo menos no momento anterior à sessão foram juntados apenas esses 3. Foi enviado 6 vídeos, inclusive tem um vídeo que poderia esclarecer de maneira muito clara, vocês buscarem aí, tá, porque foi enviado. Qual? No momento, É que você enviou 2 e-mails iguais, doutor, daí eu fiquei um pouco confusa. Mas você sabe qual é o segundo e-mail, eu vou abrir. Os vídeos têm o mesmo nome, mas vamos tentar. por favor. Seria interessante os outros 3 vídeos aí. Você mandou em 2 vídeos? 2 vídeos? Eu mandei. Excelência, se o senhor me permite, é que é muito grande, então tem que ser mandado em drive, não dá para compor de uma só forma. Não, bem, doutor, eu já consegui aqui abrir esse segundo e-mail, é porque como veio em 2 e os vídeos têm o mesmo nome, deduzimos que eram os mesmos. Mas vou começar o compartilhamento, ok, presidente? Por favor. Doutora Júlia, esse não é o vídeo 1? Esse já foi, doutor. Doutor, você está me ouvindo? Já foi. Sim, eu acho que esse foi o primeiro vídeo. Então, doutor Milton, esses... Por isso eu disse, eles têm o mesmo nome. Eu recebi em 2 e-mails diferentes, mas os 3 anexos contêm os mesmos nomes. E são esses. Os que foram enviados, só para título de esclarecimento. Como doutor? Eu não pude ouvir. Só a título de esclarecimento. Foi enviado, tem até os e-mails que foi enviado aqui, porque uma imagem seria crucial para a análise de Vossa Excelência. Mas, doutor, você tem certeza que ele foi enviado? Porque nós recebemos 3 e-mails seus na sequência. 6h30, 6h31 e 6h32. O e-mail de 6h31, que é o e-mail do meio, não consta nada, não tem nada nele. E o de 6h30 e 6h32, os 3 mesmos vídeos. Um está em forma de drive e os 3 estão normais. Um está em forma de drive, Excelência, e os outros estão normais. Acho que não foi aberto em forma de drive, que ele é mais extenso, é onde mostra o árbitro, o senhor Thiago Peixoto, próximo do lance. O link incluso. Oi? Peraí. Um minutinho, doutor. Um segundo. É o do Thiago Peixoto, né? Eu tinha esses 4, né? Sei. Eu te montei todos aí. Doutor, consegui abrir. Vou tentar fazer o compartilhamento desse tipo. Filho, por favor, por gentileza. É o da partida, justamente. Não é o da partida, não é o que tem. Você não mandou o que tem o árbitro. Vocês conseguem ver a tela compartilhada? Conseguimos. Sim, Tá meio a imagem está meio longe, né? Mas... Sim. Não vai ser. Esse vídeo nós não recebemos por e-mail mesmo, doutora Júlia, só os demais que foram apresentados anteriormente. Espera aí, eu estou mandando agora. Para esse daí. Esse mostra o quê, doutor? Esse aqui, ó. Excelência, houve um equívoco do estagiário aqui. O vídeo que a gente gostaria, se o senhor autorizar, ele pode enviar para o senhor aí agora. É um vídeo que vai trazer com clareza
para dirimir dúvidas, que é da jogada em movimento. Tá? Que Vossa Excelência pode analisar se houve dolo, se houve... Porque o árbitro estava a menos de 3 metros e o quarto árbitro a menos de 2, e nem falta foi marcada. Então, seria interessante para que a gente chegasse à verdade real, para que Vossas Excelências tenham a possibilidade de fazer um julgamento justo. Se o senhor permitir, a gente envia a questão de doutor, segurança. na verdade, né, as provas têm que ser enviadas antes, mas vamos abrir uma exceção aí, se dentro do próximo minuto aí a doutora Júlia receber, a gente considera, senão não temos condição de considerar. Questão de 20 segundos está chegando aí. Desculpa, foi uma falha do nosso, sério que ele mandou o outro, ele confundiu os vídeos. Esse vai dirimir bem, para a gente ter uma análise mais aprofundada dos fatos. Se a doutora Júlia puder confirmar o recebimento aí. Doutora? Presidente, estou com o e-mail aberto, aguardando, então, essa nova prova. Está enviando. É o primeiro, né? Um segundo, por gentileza, aí, que ele é um pouco pesado. Tá só... Salvou? Excelência, se o senhor quiser até para adiantar a sessão, o compromisso de Vossa Excelência também, eu poderia, se o senhor assim entender adequado, eu poderia fazer a defesa e no final vocês veem antes de julgar. Pode ser? Vamos ver se está conseguindo carregar, doutora Júlia. Salvou. Se eu puder aguardar Não, mais um doutor, eu instantinho. ainda não recebi. Tá salvando e me enviando. Salvou? Enviando. Eu acredito, doutor Arthur, que a questão é que o vídeo é pesado para ele enviar o e-mail de lá, então ele tem que esperar um minutinho para carregar o e-mail lá para conseguir me enviar. Mas já carregou, já está enviando. Chegando esse vídeo para mim, entrando de novo. Hã? Só um minuto. That's one. Salvou? Esse já vi. Foi? Vamos aguardar. Não foi? Eu que falhei. Desculpa. Eu que peço também. Eu não sabia se fosse. Não. Eu tinha que dar um migué lá, né? Você me mandou esses. Estava na estrada dirigindo, já estão mais. Eu tinha batido o carro. Já caminhou. Foi enviado? Chegou. Doutor Arthur, posso abrir?
a zaga do Baguquense, manda pra frente, vem no meio da esquerdinha. Ele foi de encontro daquele grito. Tem maneira de gritar o Thiago 15, né? Foi uma trombada ali. Absurdo, muito forte. Entra fora de campo, seu quarto árbitro. Tem uma reclamação aí, o pessoal pediu um cartão amarelo para assistir. Foi apenas uma volta simples. Toca a bola o 15 de seu campo defensivo, Tauan. Recebeu o Tauan, alçou a bola lá para a área da equipe do 15, chega a zaga do Bandeirante e alivia. Penetração de bola vem para o meio de campo. Tocando bola pelo setor de ofensiva. Vai responder o Bandeirante, é boa bola. O importante era essa jogada da suposta cotovelada, já passou. Se puder retornar no início. Isso, eu pedi isso também. Obrigado, Claro. Eu também quero ver. Posso iniciar novamente? Por favor. Vem a zaga do Baguquense. Manda pra frente, vem no meio da esquerdinha. Ele foi de encontro daquele grito. Tem mania de gritar o time do 15, né? Foi uma trombada ali. Absurdo, muito forte. Entra fora de campo, seu quarto árbitro. Tem uma reclamação aí, o pessoal pediu um cartão amarelo para assistir. Foi apenas uma volta simples. Toca a bola no 15 de seu campo defensivo, Tauan. Recebeu o Tauan, alçou a bola lá para a área da equipe do 15, chega a zaga do Bandeirante e alivia. Penetração de bola vem para o meio de campo. Tocando bola pelo setor de ofensiva. Vai respondendo o Bandeirante, é boa bola. Acho que o restante não há, né? Posso parar o compartilhamento ou quer assistir mais uma vez? Eu só estou com uma dúvida. O jogador que estava, que deu a sua, ali naquele lance, era quem? Era o atleta Danilo? Porque como não veio a súmula aqui, eu não consigo identificar isso. Isso, o atleta Danilo Rafael. Esse lance aí tudo bem, aquele atleta, esse do lance dessa cotovelada aí, é o atleta Danilo. É o atleta Danilo. Que Perfeito, doutora Patrícia. Sim, e aquele que estava caído aqui era o atleta Vinícius, era o Vinícius, né? O que sofreu a lesão, né? Deixa eu ver aqui, Vinícius. No posterior. Então, esse lance aqui, é no posterior. Se a imagem correr... Sim, eu vou mais para frente. Esse lance aí não me parece que é o lance do que a gente está discutindo. Não, é o próximo, aqui. é o próximo. É o próximo tá. aqui mais na lateral. Olha outra hora. Doutora Júlia, por favor, a imagem precisa seguir um pouquinho. Posso dar o play, doutor? Isso, um pouquinho para frente. Pode pôr para correr. Manda para frente, vem no meio da esquerdinha. Ele foi de essa imagem. Pode... Tem mania de gritar, se vem no meio da esquerdinha. Quando vem a zaga do daí. Baguquense, manda pra frente, vem no meio da esquerdinha. Se foi de encontro daquele grito, vem a zaga do Baguquense, manda pra frente, vem no meio da esquerdinha. Ele foi de encontro daquele grito. Ok? Ok. Temos mais vídeos? Doutor Milton, por favor, esse é o lance que o doutor afirmou que tiraria a dúvida e que deixaria claro o que aconteceu? Esse lance aí não é o anterior não é o anterior que aparenta ser uma cotovelada, não. É uma sequência que está os dois de frente, certo? Que o senhor vai perceber, excelência, que o quarto árbitro está a 1 metro e o Thiago Peixoto está a uns 2 metros e eles trombam de frente, né? De frente não tem como se dar uma cotovelada, não sei se você vai se proteger. E esse é o lance que eu gostaria que o senhor analisasse para formar o juízo de convencimento de Vossa Excelência. Nós temos mais vídeos, doutora? Não, é só isso. Tá bom, então. Visto aí todos os vídeos, né? Abrimos essa sessão aí, pedimos sempre que mande previamente. Então, por favor, a Procuradoria, alguma consideração? Perfeito. Senhor presidente, eu vou dividir esse caso aqui, dada a complexidade,
Tudo. Eu vou dividir entre os denunciados. Então, eu vou falar primeiro do senhor Danilo Rafael, que foi quem nitidamente no vídeo que acabamos de assistir agride o seu adversário. Me parece também um lance muito comum na várzea, mas que a gente não pode admitir no futebol profissional. O senhor Danilo toma um chapéu, o que acontece? A bola passa por cima dele e ele efetivamente deixa o cotovelo para atingir o seu adversário. E tanto não foi com a devida vênia ao Dr. Milton, tanto não foi um lance normal, que o atleta que sofreu o golpe precisou, inclusive, tomar ponto na língua. Quer dizer, não foi um lance em que ele só deixou o corpo, ele efetivamente força o cotovelo no rosto do adversário. E aí, a gente não pode deixar de esquecer que no jogo anterior, entre os mesmos times, o Vinícius, que foi vítima, foi jurado pelo Danilo, que é o denunciado. Então, toda a circunstância dá a entender que efetivamente foi um golpe deliberado, foi uma agressão, tanto é que isso acontece com 3 minutos de jogo do primeiro tempo, quer dizer, um lance no meio campo, não há nada que justifique o que aconteceu. Então, nesse sentido, a Procuradoria requer que a punição do senhor Danilo seja no patamar máximo de 12 partidas, até como forma de manutenção da ordem do tribunal, da ordem no futebol e da equidade das decisões, porque um lance desse não pode ser admitido no futebol profissional de maneira nenhuma. Agora, passando a análise do árbitro, o senhor Thiago Duarte Peixoto, infelizmente é um árbitro que, inclusive, eu nutro um apreço pessoal, acho que ele é um bom árbitro, acho que ele é um sujeito muito batalhador, mas ele efetivamente errou, ele está de frente para o lance e não há nenhuma justificativa para ele não ter marcado a falta, não ter colocado na súmula, nada. Simplesmente não há, até porque ele deve ter sido avisado por pelo menos um outro assistente. Alguém deve ter visto o que aconteceu. Não é possível, senão ele não deveria ser árbitro profissional, com todo respeito. Mas, diante do fato de ele ser um árbitro esforçado, que realmente busca o aprendizado, eu sei dos cursos que ele faz, eu sei da paixão que ele tem por apitar, eu entendo que tenha sido, em que pese um erro, claro, não doloso e que não é tão grave assim. Por essa razão, a Procuradoria requer que a pena do senhor Thiago Peixoto fique na suspensão de 30 dias, porque vai admoestá-lo, vai mostrar que a conduta dele não foi correta, mas não vai impedi-lo de trabalhar. Agora vamos ao último dos denunciados, que é o senhor Thalisson Barbosa, e essa situação aqui ela é um pouco mais delicada, porque olhando a letra fria do artigo 254D, não há dúvidas de que ele cometeu a infração, porque ele efetivamente incita a violência, falando que o atleta adversário levou 7 pontos para casa e perguntando se ele jogou. É uma coisa jocosa, uma coisa feia, e assim, independentemente de nós aqui concordarmos ou não com a extensão da suspensão determinada pelo CBJD, fato é que a conduta dele é exatamente aquela descrita no artigo 243D, e pior, ela é exatamente aquela descrita no parágrafo único, porque a mensagem dele não só foi propagada pela internet, como a foto foi tirada dentro da praça desportiva. Ou seja, além da punição por pelo menos 360 dias, a multa deve ser entre 50 e 100 mil reais. E por essa razão a Procuradoria requer que ele seja condenado. A Procuradoria entende que, ao passo que ele infringiu o disposto no artigo 243D, ele deve ser punido, entende a Procuradoria que 720 dias é demasiadamente longo o período, mas que ele deve sim ser punido por 360 dias, até porque esse é o tipo de atitude que, se for corroborada pelo tribunal, vai incentivar uma cadeia, ou pode incentivar uma cadeia de eventos. E já pensou se eventualmente isso acontece no Palmeiras e Corinthians, ou no São Paulo e Corinthians, no Santos e Corinthians? Eventualmente isso pode descambar para violência fora dos jogadores, fora do âmbito profissional, entre os torcedores mesmo. E por essa razão a Procuradoria requer a condenação do senhor Thalisson Barbosa por incursão no artigo 243D do CBJD. É isso, senhor presidente, nobre relatora. Obrigado. Obrigado, doutor Fred. Doutor Milton, por gentileza, vamos também desmembrar aí a defesa, iniciando pelo Danilo, e aí a gente vota individualmente cada denunciado, por gentileza. Não. Meus cumprimentos, excelso presidente desse conceituado órgão, cumprimento também ao doutor procurador, e meus cumprimentos também aos demais procuradores,
Aproveito essa oportunidade para externar meus cumprimentos às outras procuradoras, porque nesse mês de março estamos comemorando o Dia da Mulher, e é muito gratificante a gente ver no tribunal a presença de vocês, mulheres, que estão ocupando um espaço marcante em todas as áreas, isso que é, para a sociedade, é de suma importância. Quanto aos fatos em si, eu gostaria de ser bem claro. Eu tenho certeza que a representação feita pelo 15 de Jaú não reflete a opinião dos demais diretores. A gente conhece a diretoria do 15 de Jaú e sabe de quanto ela é correta. Esse dirigente, de maneira covarde, quis atribuir e jogar para a torcida que o 15 de Jaú foi desclassificado por um erro da arbitragem. Mais covarde ainda, porque nós vamos estar representando na esfera criminal a denunciação caluniosa que ele fez. Ele não tem meios de provar, tanto que não tem nos autos. Ele achou, entre os jogadores, achou o Thalisson, porque não quis acertar com ele no campeonato e veio para a Banana de Birigui. Entre vários jogadores, não existe uma prova nos autos que a matéria é veiculada. Eu concordo plenamente com o doutor procurador que a gente também não faz apologia à violência em nenhuma hipótese, de nenhuma forma, mas não pode se permitir que tire a possibilidade de um profissional ficar um ano sem trabalhar por uma situação igual a essa, que depois, ó, vocês podem perceber, e depois o próprio dirigente vem aqui embaixo, declara o reclamante que, infelizmente, a postagem foi publicada no Story, assim, 24 horas, é excluída automaticamente pelo aplicativo. Muito bem. Então, prove. Traga uma prova cabal que foi um Thalisson que pressionou isso aqui. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Um dirigente para estar à frente de uma equipe de futebol, como disse Jaú, tem que ter, no mínimo, retidão de caráter. Esse campeonato da Federação Paulista, da principal federação da União, não é um campeonato de várzea. Não pode transferir responsabilidade. No futebol, a gente sabe que a gente ganha, a gente perde e a gente empata. Agora, quando perde, jogar nas costas de um árbitro que está a 3 metros de um lance e falar que foi... Eu peço até bem para divergir do doutor procurador, quando ele fala, não se tem como, ele não fez as... Puxa, o quarto árbitro estava a 1 metro. Se ele tivesse desferido um golpe no rapaz, agora, o doutor procurador embasa a denúncia dele, para mim é um absurdo. Um rapaz mostrando a língua que nem identifica. Se vossas excelências observam o vídeo, o atleta em questão é loiro. Isso aqui é da minha cor, é negro. Observe. Tem a foto dele. Se eu for no ponto-socorro da minha cidade agora, que é uma cidade pequena, eu vou fazer 100 fotos igual a essa, porque aqui tem 5, 6 acidentes de morte por dia. Vou achar jovens na idade deles estrupiados de todas as formas. Fratura na perna, no braço, no queixo. Aí mostra a língua de um rapaz negro, que nem loiro é. Preste atenção. Vocês têm a cópia aí, observe. Nem tem a foto do rapaz por inteiro. Como é que isso aqui faz uma prova? A gente, para julgar, para condenar, a gente não pode ter a mínima dúvida. Não pode ter a mínima certeza. Tem que ter a máxima certeza, não é a mínima, não. Se tiver a mínima dúvida, tem que absolver. Agora, pedir a condenação de um atleta, início de carreira, faltado, é outra coisa, doutor procurador. O futebol é um esporte de contato. Tem jogos de futebol que o atleta fratura, falece dentro do campo de futebol por uma jogada mais brusca, porque é um esporte de contato. E às vezes nem falta apoio. Eu vou dar um exemplo que vossas excelências militam no futebol há muito tempo. Bem tempos atrás, logo que o Zé perdeu a posição para o Veloso no Palmeiras, ele sofreu uma fratura na perna. Nem falta apoio. Nós vemos isso aí rotineiramente nas partidas de futebol. É diferente do caso do Luan, no jogo recente aí contra o Grêmio, que ele vai por cima e ele deixa o cotovelo. Aí é claro. Agora, como é que eu desfio um golpe de frente? Puxa, eu sou um ex-jogador, joguei nesse clube aqui 12 anos da minha vida. Como é que eu vou fazer isso aqui? E se eu vou fazer isso aqui a 1 metro do quarto árbitro? Puxa vida, eu vou dizer, com todo respeito, doutor procurador, eu milito no futebol há muito tempo. Eu já vi excelentes árbitros, bons árbitros e árbitros não tão bons, mas eu jamais vi
um árbitro que saia da cidade dele para vir prejudicar a equipe A ou B, que venha mal intencionado para fazer um resultado. Eu vou falar muito isso aí. Ah, não, o árbitro vem encomendado. Eu não acredito. Ele pode errar, como todos nós erramos, mas que ele erra com dolo intencionalmente, jamais. Então, o árbitro que apita A1 do brasileiro ou do paulista, apita a Série A, não é iniciante, não, na Série B, como vem muitos meninos aí mais jovens que estão aí aspirando de apitar um A2, um A1. Não, é um árbitro de conceituado, de renome. Não é só esforçado, não, doutor procurador. Ele é um árbitro, um cara que se dedica e muito. Eu vejo uma covardia um rapaz desse, de repente, ser punido ou advertido por não ter relatado uma coisa. Como é que ele vai relatar? E vou além. O representante de Jaú, ele já, baseado no elemento subjetivo dele, ele já fala que foi falta, fala que foi isso, foi aquilo, só falta ele mandar para o paredão. Aí ele manda para o tribunal, aí ele manda a foto de um cara de bigode moreno, quando o cara em questão é doido. Aí quando fala que o Thales incitou a violência incitou esse rapaz. Esse tem que ser denunciado. O primeiro jogo em Jaú, Vossas Excelências observaram. Ele agredindo um jogador que sai para comemorar depois do gol. A gente teve a cautela de circular. Depois ele vai comemorar um gol, ele fala assim, o bandeirante é meu pau. Aí, passarinho que come pedra tem que saber que a pedra tem que sair. A gente tem que respeitar, dar o respeito para ser respeitado. Ele veio aqui num lance fortuito, de frente. Se foi 3 minutos, se foi 15, se foi 20, ficou muito claro. Foi um lance fortuito, com um árbitro do gabarito do seu Thiago Peixoto a 2 metros, 3 metros no máximo, e o quarto árbitro a 1 metro do lance. Nem falta ele aplicou. Nem falta. Tá certo? Agora é muito fácil. Perder, desclassificou. Por que nós perdemos? Porque o Thiago Peixoto deixou de expulsar o Danilo Romão numa jogada de frente. É difícil uma situação dessa. Isso é com relação ao Danilo Romão, do procurador. Estava indo para o Thales. Agora, do Thales, se o senhor observar com cautela, doutor procurador, isso aqui foi feito no estádio do Bandeirante. Aqui embaixo aparece Danilo Romão. Aonde aparece que isso aqui foi postado pelo Thales? Aonde? Qual é a prova de que saiu do aparelho celular dele ou da onde quer que seja que foi do Thales? Isso aqui é uma vingança nefasta, inóspita de um dirigente mau caráter, que no futebol não tem mais espaço para isso, não. Nós estamos trabalhando com profissionalismo. Inclusive, nessa divisão, antes de sermos advogados, somos educadores. Nós temos que ensinar essa garotada a ter valores nessa vida e respeitar valores. É por isso que nós estamos vendo as coisas descambando, está tudo contelado. Jovens jogadores aí de 20, 21 anos sendo surpreendidos no doping por cocaína e coisa do tipo. Nosso problema é mais social. Nós temos que, inclusivamente, sermos educadores, ensinar essa garotada. Agora, esse dirigente, com essa denúncia, eu tenho a certeza que eu vou estar representando a organização carinhosa. É uma covardia tirar um garoto, como o senhor pediu aí, 1 ano de suspensão, por uma matéria que não fala em agredir ninguém. Não comungo disso aqui, não. Não. Se eu soubesse diretamente quem foi o atleta na ocasião que tivesse feito, eu iria reprimir. Como eu disse para o presidente, falei, o senhor também tem que ser educador. Eu ia reprimir. Agora, não pode aleatoriamente falar, foi o Thales. Prova para mim. Onde é que está que foi ele que fez isso aqui? O senhor já colocou isso, doutor. Só vamos abreviar um pouco. E aonde que a agressão dele, do número 7 do jogador, aonde é esse jogador aqui? Nós estamos vendo uma língua aqui, não estamos vendo nem o rosto dele. Isso aqui não serve como prova nenhuma. E para se condenar, como acontece no direito criminal, eu faço em média 2, 3, 4, 5 júris por mês. Eu nunca vi uma prova sem uma condenação, sem um elemento de prova cabal, contundente, um conjunto probatório robusto. Não um conjunto probatório pautado em fotografias de língua, e pautado principalmente numa foto de Instagram, das mídias sociais, que mostra aqui, e não tem nem o jogador que postou. Poderia ter partido um torcedor. Abro o espaço. Não concordo com isso. Vou fazer reunião com todos os jogadores para que não use a mídia social
Em nenhuma hipótese. Nós temos essa função. Agora, condenar, tirar um atleta, impossibilitar de trabalhar num país que já não tem emprego, por uma suposta de um dirigente que ele achou que foi ele, porque ele não quis jogar lá no início do campeonato, vocês me desculpem. É só, Excelência. Ok, doutor. Obrigado. Senhor presidente, desculpe, só pela ordem aqui, eu preciso pontuar algumas coisas. Em primeiro momento, vou parabenizar o doutor Milton pela defesa elaborada, pelas suas declarações. Acontece o seguinte, eu nunca disse que o árbitro ou qualquer outra pessoa estaria mal intencionada, só gostaria de deixar isso muito claro. Deixar muito claro também que, em que pese as tentativas do doutor Milton, juntando vídeos de outros lances, de provocações, de pontapés após o gol, nada disso pode justificar o que aconteceu, que, na minha opinião, está devidamente provado com os vídeos que foram demonstrados até agora. E, para finalizar, eu gostaria de deixar bem claro que o doutor Milton teve acesso ao mesmo processo que eu, que esse processo está em preto e branco, e nem há como ele fazer a afirmação de que o atleta que sofreu o golpe tem a pele negra. Eu, inclusive, numa pesquisa rápida aqui no Google, coloquei o nome do atleta Vinícius Fleck e já percebi que ele tem a pele branca. Claro, tomou sola, ficou morena, mas a pele dele é branca, sim. Então, eu não entendi muito bem de onde o doutor Milton tirou. Doutor Milton, a pele do senhor também é branca, doutor Milton. Eu sinto muito. A pele dele é de outra cor. Eu sinto meu pai... a pele negra de outra cor. Um de cada vez, por favor, eu vou dar direito à tréplica para o advogado. É isso, senhor presidente. Obrigado. Pode dar o direito à tréplica. Obrigado. Doutor Milton, por favor, as considerações finais aí, só para a gente... Tá, doutor procurador, boa noite. Meu pai é negro, minha mãe é branca, eu sou bem mais moreno. Não, eu concordo com o senhor, os lances que a gente mostrou antes, porque dá a impressão que o 15 de Jaú é um time formado por santinhos. Então, a gente mostrou para vocês verem que Maqueira invadiu lá, que teve uma série de problemas. Vossas Excelências podem observar que tem um tumulto fora do campo, que os jogadores não estão parados, e alguns jogadores do 15 de Jaú tentando agredir, o árbitro contendo. Então, não foi da maneira que esse dirigente relatou, em absoluto. Agora, o lance é interpretativo. Eu, no meu entendimento, não consigo atingir ninguém de frente. Agora, a consequência de uma jogada de futebol, muitas vezes um jogador pode sofrer uma fratura e não ter sido nem falta. É um esporte de contato, é diferente do tênis, é diferente até o vôlei, que são separados, às vezes acontece alguma coisa, mas o futebol é o tempo todo. E o fato de aparecer um jogador com uma língua com 4 pontos necessariamente não induz a nós acreditarmos que foi um golpe violento praticado com dolo. Pode ter sido um golpe normal, sem dolo nenhum. Então, não serve como prova, não é uma prova cabal. Doutor, para as considerações finais aí, ao mesmo tempo que eu dei para a E com relação ao outro menino, Thales, qual é a prova do procurador? Que foi o menino que publicou isso aqui? Tem 20 e tantos jogadores, aparece lá e o dirigente fala, só para considerar aqui, só para terminar. O jogo se deu no dia 25 de novembro. Ele juntou isso aqui, depois, no dia 23 de dezembro, um mês depois. Aí, de um mês depois que ele foi ver que era o Thales, por que ele não colocou isso na primeira representação? Aí ele lembrou, é aquele jogador que não quis sentar com a gente. Aí, não, vamos achar ele, qual o nome? Thales Barbosa. Um mês depois. Doutor, vamos à votação, então, aí? Dei o mesmo tempo aí ao senhor do que a Procuradoria até passou um pouquinho. Vamos à votação, então? Então tá. Desculpa o excesso, desculpa aí algum desativo, porque a gente está fazendo a defesa de um jogador que precisa trabalhar. E obrigado, os dois. Muito embora um não esteja mais com a gente, mas ele precisa trabalhar. Obrigado, doutor. Por gentileza, a doutora Patrícia, a relatora. Vamos dar início ao atleta Danilo? Sim, vamos lá. Bom, primeiramente é muito complicado, né? Eu peguei para relatar, né? Me mandaram esse processo para relatar, eu achei complexo no sentido de a gente que lida com esporte, a gente é normal no futebol, você realmente é um esporte de contato, você vê essas infrações cotidianas e nós estamos aqui para isso. E é muito triste e lamentável a gente receber um processo como esse, vendo agressões físicas, ameaça, esse tumulto que teve, que foi ali contido, mas existiu, né? E ver essa situação que seguiu, né? Numa primeira partida e depois foi para a segunda partida.
Eu entendo, respeitando aqui a defesa, e parabenizo a defesa por toda a explanação, mas eu entendo que as infrações estão muito bem configuradas dentro de tudo que nós vimos aqui. Entendo também que nós, enquanto auditores, temos que tentar coibir determinadas situações que os atletas não estão bem preparados para isso. A gente sabe que a internet é um caminho complicado. A pessoa faz uma publicação ali, e dependendo do conteúdo que ela vai publicar, a gente sabe o tamanho que isso pode alcançar, né? E negativamente, né? E a gente vê também que dentro do futebol a gente recorrentemente tenta aqui tentar aplicar medidas sem sombra de dúvidas, de caráter educativo para que esses atletas que não, talvez faltou um pouco de respeito, porque isso não é só educação, é respeito com o ser humano. O ser humano não tem que... e o futebol, se ele traz esse viés de paz, de fair play, de respeitar o adversário, a gente viu dentro desse processo que não aconteceu. Tá? Que tudo bem, que pode não ter acontecido também da parte do Jaú, mas a questão que nós estamos discutindo aqui é que, em relação ao atleta Danilo, está evidente que houve a agressão. Se foi com dolo ou não, eu tenho dúvida, porque se realmente fosse uma questão de ter dado uma cotovelada, ele ia sofrer a sanção aqui, a suspensão, tá? Que ele vai sofrer a suspensão para poder aprender com isso, porque a gente tem que dar o recado que isso não vai acontecer, que se cair aqui a gente tem que colocar esses atletas na linha, já que é por mal, né? Já que é através do tribunal, então a gente tem que dar esse puxão de orelha neles, porque hoje é uma cotovelada, no dia seguinte eles postam na internet, e que houve a postagem, está lá, está no inquérito, e a gente tem que respeitar a ordem processual, houve o inquérito, então a gente não pode desconsiderar se estamos aqui gastando nossas energias para decidir isso da forma mais justa possível, porque houve o inquérito, houve toda a avaliação, houve toda a oitiva das pessoas, e em relação à foto do atleta do Vinícius, sem sombra de dúvida, nós já levantamos isso no Google, isso não tem dúvida em relação a isso. Então, houve sim agressão física, a meu ver, e eu acho bastante grave, tá? Em relação à atitude do Danilo, tá? Eu não sei se ele é reincidente, se ele já esteve nesse tribunal. Acho que ele deveria ter comparecido, ao menos para dar uma satisfação para a gente. Ele não apareceu, tá? Que talvez se ele tivesse aparecido aqui, eu tivesse ouvido ele, talvez eu teria uma opinião diferente. Então, assim, no vídeo, na imagem, eu vi que houve uma agressão. Dessa agressão, eu vi que postaram na internet e apagaram. Isso todo mundo faz toda hora. Alguém foi lá da equipe Jaú, fez o print, jogou no inquérito, o inquérito teve seu transcurso, foi ouvida as partes, a procuradoria está aqui, apurou isso, e foi apurada aí a infração disciplinar. Eu acho que não temos dúvida sobre isso. A questão em relação à atitude dele, o que me deixa angustiada, claro que eu fico preocupada em relação de dar 12 partidas, eu sei o quanto isso vai afetar um atleta. Por outro lado, sinceramente falando, eu não me sinto confortável em dar uma pena mínima para uma situação como essa, onde um atleta machucou a boca, onde foi postado, inclusive o post está lá, @Danilo, quer dizer que o cara tomou 7 pontos e tá legal isso. É isso que eu ainda não adentrei aqui em relação ao senhor Thales. Então, assim, eu compreendo a defesa do Dr. Milton, mas eu entendo grave a situação que aconteceu. Entendo até que para ele aprender, para ele poder evoluir como profissional, que a gente tem que ir pelo diálogo, futebol, o esporte é isso. A gente, todos os dias, atletas de nível A estão fazendo isso, então a gente tem que seguir uns bons exemplos. E até considerando tudo isso que eu estou dizendo, com a ideia justamente de que o Danilo aprenda com essa decisão, para que isso não se repita, para que ele se torne um profissional, um homem, né? Que falhar, ok, ele falhou, ele cumpre a suspensão dele e reflita sobre isso. Então, a meu ver, eu entendo pela aplicação máxima, senhor presidente. Então, pelo Danilo, eu voto pela aplicação máxima, acolhendo os argumentos da Procuradoria, porque eu entendo que a prova aqui está cabal.
tá? E entendo também que uma coisa puxou a outra, né? Foi marcado lá Danilo na internet, olha, você deu um soco, tá vendo? O cara tá com 7 pontos. Tá lá, tá escrito isso no inquérito, eu me pauto dentro do que foi apurado pelo tribunal, isso é um tribunal sério, não é brincadeira. Então, entendo que ele tem que aprender com isso. E por isso não aplico a pena mínima, independente dele ser reincidente ou não. Entendo que foi muito grave. Sobre Então, a pena máxima é 12 partidas. 254A. 12, né? Sim, são 12 partidas. Isso, senhor presidente, 12 partidas. Doutora Maria Fernanda? Eu acompanho as 12 partidas, independente das provocações trazidas aqui pela defesa, né, que realmente ocorreram, mas assim como o nobre procurador disse, não há nada que justifique uma agressão, né, uma retribuição de agressões. É sim grave, a reação dos atletas, né, em satirizar em tom jocoso uma coisa tão séria, e eu acompanho a relatora por 12 partidas. É como voto, presidente. Obrigado. Pelos argumentos da relatora e também seguindo o voto por 12 partidas. Tendo como sério aí, principalmente para a categoria aí, né? Que tem que dar o exemplo. Bom, então ficou 12 partidas por unanimidade do atleta Danilo. Vamos ao atleta Thalisson. Bom, a respeito do atleta Thalisson, eu entendo também um artigo pesado, né? Mas entendo que esse artigo ele caracteriza bem a situação que nós vimos aqui, né? Eu acho que a situação do senhor Thalisson é tão grave quanto dar um soco no atleta, tá? Porque a gente vê aí que jovens da idade deles, aí, não sei, deve ter uns 20 anos, que seja o atleta Thalisson, a gente vê não só dentro do esporte, mas o quanto a internet acaba distorcendo com essas publicações. As pessoas acabam sendo influenciadas. E ele é um jogador de futebol, ele tem que entender que para ele precisa trazer o aspecto educacional. O próprio Dr. Milton fala aspecto educacional, o atleta tem que trazer isso. É assim que os meninos de 12 anos, 14 anos se inspiram, são nessas pessoas, não é no advogado. Os atletas, hoje em dia, os jovens de 10, 12, 15 anos, eles se inspiram em quê? Eles querem ser advogado? Não, eles querem ser jogador de futebol. Tá? Eu conheço vários aqui, porque eu tenho um filho de 18 anos e eu sei exatamente o que significa isso. Então, eu vejo que a internet, o Instagram, é o canal da pessoa com as pessoas que estão ali te assistindo. E não tem dúvida do que foi publicado, né? Claro, tudo bem, foi apagado? Foi, mas foi registrado, foi printado, foi apurado. E eu não sei, eu até procurei um outro artigo para tentar caracterizar isso, mas é tão complicado também, porque o dispositivo tá dentro do que foi do ato dele, né? Da infração dele. Ele fez a publicação, está incitando ali a violência, eu acho que isso está nítido. Eu sinto muito, né? Que a gente lamenta de também condenar um atleta num período tão alto, eu não sei como meus colegas vão pensar, talvez eu seja vencida, e sinceramente, que eu não vejo um outro dispositivo para substituir, porque acho que a infração está bem caracterizada dentro do dispositivo 243D, que é a questão da publicação na internet incitando ódio, né? E eu acho que a propagação disso é bem maior, alcançam aquilo que eu falei, alcança um volume maior do ato, né? Acaba dando sequência no ato. Eu vejo dessa maneira, né? Então, assim, eu aplico o artigo porque eu não vejo um outro dispositivo. Não sei se o doutora Maria Fernanda e o doutor Arthur encontraram um outro dispositivo, porque eu realmente procurei, mas não consigo, né, substituir esse dispositivo. E aplica os 360 dias, a pena mínima, né? É o prazo de 360 dias. Agora, a questão da multa, eu não, assim, eu deixo de aplicar, porque a gente está falando de caráter pedagógico. Eu acho que esses 360 dias já é muito
que é a pena do artigo. Eu acho que esses 360 dias já é suficiente, mais que suficiente para a situação do caso. Então, eu estou vendo aqui, suspensão por... a questão que o artigo fala multa e suspensão, ele não dá a opção de alternativa, né, de deixar de aplicar a multa, né? Multa e suspensão. Eu, sinceramente, entendo que a multa seria algo além do que... Acho que a suspensão já é mais do que suficiente, né, já que a gente vem sempre com essa ideia do caráter pedagógico. Enfim, mas como tem a questão da multa mínima, né? Mas o que eu vou fazer, aplicar a multa mínima por R$100, porque eu acho que já é mais que suficiente. Pela ordem, excelência. Desculpa, doutora Patrícia, é só porque a pena mínima, a multa mínima, na verdade, ela é de R$50 mil, porque foi propagado pela internet e foi dentro da praça desportiva, conforme o parágrafo único. Eu também entendo que a multa seria descabida, que se desse para a gente dar uma... Mas, infelizmente, se formos aplicar o que está na lei, ele incide no parágrafo único. Sim, eu observei isso, doutor Fred, mas a questão é que a gente precisa fazer uma interpretação aqui dessa norma. E, assim, honestamente, como que a gente vai aplicar um artigo, uma multa de R$50 mil para um atleta de segunda divisão que fez uma publicação horrorosa? Ok, está sendo punido por isso. Eu não entendo aplicável essa multa, eu acho até absurda, porque a pessoa faz uma lei e a gente tem que pegar essa lei e adequar à realidade dos fatos. Eu até acho bastante aplicar 360 dias, a não ser que os meus colegas concordem em a gente desclassificar isso com outro artigo. Só que desclassificar também entendo que a pena, por exemplo, do 258 é muito branda para a situação da publicação dele. Então, a gente está numa situação, eu, como relatora, estou numa situação bastante delicada, tá? Porque eu entendo que ele está erradíssimo, entendo que ele precisa sofrer uma suspensão rígida para que isso não aconteça e que sirva de exemplo para outros atletas, né? Que isso vai ficar tudo registrado aqui, mas entendo também que o 258, que seria para tudo, como a gente faz, é muito brando. Então, como que vai fazer uma situação dessa de aplicar 50 mil? Isso na minha opinião, esse artigo acaba sendo um disparate. Mas, enfim, eu estou seguindo a lei. Fala, doutora. Não, mesmo porque, discutindo isso da senhora do 258, a gente entende que é uma pena extremamente severa, mas o 258 diz, assume qualquer conduta contrária não tipificada pelas demais regras desse código. Né? Aí também, não tipificada. Se me permite, senhor presidente, pela ordem, a maneira que o doutor procurador falou, se me permite eu me explanar um segundinho? Pelo mesmo tempo, por favor. Pelo mesmo tempo. A publicação em si, se a multa tiver que haver, poderia até ser sobre o clube. O que eu questiono é que não tem uma prova nos autos de que foi ele, que foi publicado. Eu nunca falsei a verdade. Doutor Milton, pela ordem, então, todo respeito, desculpa atravessar o presidente. O senhor já fez a sua defesa. Se o senhor está descontente com o que vai ser julgado, o senhor faz o recurso. Vai para o pleno. A gente está tentando fazer o melhor aqui. Se o atleta não tivesse feito essa publicação, incitando violência, ainda mais no momento que nós vivemos dentro desse país, onde a gente precisa ter decência e aplicar a paz, a gente não estaria aqui dessa confusão. Eu posso falar? Doutor Milton, eu já dei o mesmo tempo ao senhor, dado a procuradoria, então deixa a doutora Patrícia terminar o voto, por gentileza. O julgamento sendo manifestamente contrário à prova dos autos. A prova dos autos é clara, tem que haver prova que foi ele, não tem prova. A doutora procuradora escorregou. A convicção da doutora Patrícia pode ser... Mas a convicção sem prova. Ela não sabe nem o que apenar, se é multa, está tudo perdido aí, a imputação foi mal feita. Não, quem está perdido é o senhor. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo aqui, senão não estaria aqui trabalhando para a federação, concorda? Então, assim, doutor, o que eu estou discutindo com os meus colegas, o senhor nem entra na discussão. O senhor simplesmente recorre se o senhor estiver insatisfeito. É assim que funciona. Nós somos advogados, fazemos isso quando estamos insatisfeitos com as decisões contra os nossos clientes. De direito, não existe nada, não sabe jogar direito, então... Doutor,
A doutora Patrícia vai encerrar o voto dela, Doutora, e os demais também. Por isso, Isso, nós doutora- trabalhamos com 2 instâncias para que eu Então, tivesse doutora bastante recorrer. Patrícia. Doutora Manifestamente Patrícia, contrário. ficou só um minuto, doutor, só para a gente fazer a votação. Doutora, ficou então 360 dias, né, de suspensão. Ficou a pena R$100. do artigo 243D R$100 em R$100, exatamente. Perfeito. favor, Tá. Bom, o doutor mencionou, né, apesar dos argumentos aí da defesa, no sentido de negar veementemente o fato, também não foi trazido aos autos nenhuma notícia-crime, nenhum boletim de ocorrência, nada que comprovasse esse seu inconformismo demonstrado aqui neste tribunal, do seu colega advogado que mencionou aí que foi publicado. Então, eu acredito que, se não tem uma denúncia, uma queixa-crime aí, um boletim de ocorrência de falso, também não tem como a gente sair das provas dos autos. Por essa razão, né, tá comprovado os fatos aqui, eu acompanho a doutora Patrícia, vou na pena mínima de 360 dias e R$100 de multa. A gente acabou não aplicando o parágrafo único, vamos ficar no caput mesmo, porque 50 mil realmente eu acho também que é descabido. É como voto, presidente? 243D. R$100, 360 dias, é isso? Exatamente. Da mesma forma, o dispositivo do 258 seria plausível para esse caso se não houvesse disposição no próprio artigo dizendo que se nesse código mesmo não houvesse outro dispositivo. E está aqui, pelo nosso entender, aí é o legislador, o responsável, não nós, a gente interpreta. Inclusive, estamos dando a pena mínima. Se a mínima fosse 180, ou 60, ou 90, talvez seria essa a punição do atleta. E referente à publicação, ser ou não do atleta, doutor, até aconselhamos. Existe aí diversas formas de provar que a publicação não é dele. Número de IP, da máquina que foi, do telefone celular que foi publicado. Nós temos diversas formas técnicas aí. Isso eu provar na nossa segunda instância, por isso mesmo que a gente tem 2 instâncias, porque a gente possa provar ou não aí se foi de fato o atleta que publicou. Então, vou acompanhar a nobre relatora pela pena mínima, também descabível R$50 mil, acho que nesse caso, vamos fazer uma interpretação aqui favorável aí ao denunciado e deixando no caput a pena do caput pelos R$100 e 360 dias. É assim que eu voto. Então, por unanimidade, a pena mínima, R$100 e os 360 dias. Podemos ir ao atleta Thiago, por gentileza. O Thiago é o árbitro. Presidente, O Thiago, vamos ao Thiago. Terceiro denunciado. Bom, em relação ao árbitro Thiago, ele foi denunciado pelo 266, apesar do procurador ter falado em seus argumentos que ele entende que o árbitro é um bom árbitro e que entende que apenas pela suspensão e não o acréscimo da multa, eu vou divergir. Eu entendo que tem que ter aplicação da multa sim, porque ele está ali para trabalhar e era obrigação dele relatar tudo o que aconteceu. Aquilo foi nítido, deixou de relatar, a gente viu pelas imagens. Entendo que não basta só a suspensão, então eu aplico a suspensão acumulada com a multa. Né? O artigo 266, ele fala a suspensão mínima de 30 dias, eu entendo que seria o caso da suspensão pelos 30 dias, e em relação à multa, o artigo coloca entre mínimo 100 a R$1.000. Nesse caso, eu entendo que, bom, eu não vejo aqui no processo nenhuma outra informação de outros pontos do árbitro ter deixado de relatar, é um caso aqui, né, particular, né? Então, eu entendo que a aplicação da multa deve ser por R$500. E suspensão de 30 dias. Multa a suspensão de 30 dias. Doutora Maria Fernanda? Eu acompanho em relação ao valor da pena, da multa, mas eu vou divergir em relação à suspensão, porque eu não acho que foi tão pequena a gravidade, né? Aliás, ele estava na frente do fato e ele não relatou, não é que ele não viu, enfim, ele também não compareceu a esse tribunal,
se defender, então a gente não tem muitos elementos. O que eu vi foi ele parando, apontando para a boca, né? O que, voltando até outro assunto, corrobora aí que realmente houve uma lesão na boca, na língua. Ele estava muito próximo, ele deveria ter relatado sim, né? Eu não consigo compreender, e ele não estando aqui também para justificar por que não foi relatado. Então, em relação à suspensão, eu voto por 60 dias, presidente. Da mesma forma que o voto discordante aí, eu voto também 60 dias, botaria até os R$1.000, mas devido à pandemia, essa dificuldade todas, R$500 e 60 dias aí, então, por maioria, ao árbitro Thiago. Então, ficamos aí 12 partidas a Danilo por unanimidade, ao Thalisson R$100, 360 dias por unanimidade, e ao árbitro Thiago 60 dias e R$500 por maioria. Dessa forma, então, encerrando aí a sessão do dia 2/3, agradeço a presença de todos aí. Uma ótima noite a todos. Muito obrigado. Obrigada, presidente. Boa noite. Obrigada, boa tarde. Obrigado a todos, boa noite, senhor presidente. E gostaria de aproveitar a oportunidade de cumprimentar a doutora Patrícia por todo o trabalho que ela tem feito nesse tribunal, por todos nós. Obrigado, doutora Patrícia. Obrigada a vocês, estou à disposição. Obrigada, doutores. Até a próxima. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, doutor Rafael.